Jimmy, antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. É um gosto ter-te aqui na nossa redação. Não sei se estavas à espera de ver a redação e de sentir este ambiente que sentiste agora no início. Não, pá, por aquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo online, não fazia a mínima ideia que isto era para já tão grande, né? Que era tanta gente a trabalhar aqui e que vocês tinham estas cenas todas, as balizas, as bolas e os espaços assim de lazer. É muito fixe, não estava mesmo à espera. Jimmy, se calhar para tu fazer a tua própria apresentação seria uma coisa fácil, mas se nós pedíssemos, por exemplo, ao ChatGPT para fazer a tua introdução, achas que bateria certo? Acho que sim, né? O ChatGPT vai buscar tudo o que é informação, né? Achas que seria uma coisa rigorosa? Acho que sim. Então, que sim. Para não ficarmos aqui no acho e no Vamos não acho, experimentar. Estamos. nós já testámos, porque nós somos uns profissionais. Eu vou-te pedir que tu leias isto aqui. César, vou-te complicar aqui o cenário. A dinâmica, mas o ChatGPT já fez aqui um bom trabalho. Ok. Jimmy P, também conhecido como o Príncipe do Barreiro, isto é novo para mim, começou a rimar nos tempos de Crucial, mas rapidamente decidiu voar a solo, porque dividir microfone não era com ele. Verídico. Misturando rap, soul, reggae, tudo o que soar bem, já lançou álbuns, fez colaborações de peso, até escreveu um livro contra a violência no namoro. Foram 2, na verdade. Falhou, tem que ser mais rigoroso aí. Um artista que tanto faz dançar como refletir. É justo. E às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Se ainda não ouviste, estás atrasado. Mas ele perdoa. Epá, eu tenho que saber qual é este ChatGPT. É a versão premium, não é? Este aqui é muito bom. É muito bom. É muito elogioso. Eu já fiz essa pesquisa e ele não me deu essa definição. Mas falta aqui qualquer coisa, ou não? Sim. Uma parte importante da tua vida. Acho que faltam várias, né? Porque aí diz, tem essa cena do Príncipe do Barreiro, ok, tudo fixe porque eu nasci lá e é a minha cidade, mas o Porto tem um lugar muito importante no meu percurso e na minha carreira, né? Porque eu vivo aqui desde os meus 16 anos de idade e, portanto, há uma parte significativa da minha vida que, no fundo, incide sobre aquilo que eu me tornei. E claro, e França e Paris, né? Quando eu passei a minha adolescência e a minha infância, e foi lá que eu tive esse contacto com a música, portanto, afinal não é assim tão premium. E todos esses lugares onde desenvolveste também uma paixão pelo futebol. Sim, pá, sabes que eu tive um contacto com o futebol desde muito cedo, porque eu venho de uma família de futebolistas, né? Sobretudo do lado do meu pai. Portanto, o meu pai, o irmão dele mais velho, que já faleceu, e o mais novo, eles todos jogaram futebol. Todos fizeram formação no Barreirense, passaram pelo Sporting, portanto, todos eles jogavam a bola. Então, tive esse contacto muito cedo e quando tive idade e quando me interessei pela modalidade, olha que fixe. E já nos apresentaste caderninho. Quando me interessei pela modalidade, comecei a praticar. Foi com a fazer 6 anos de idade. Portanto, desde cedo que tinha essa paixão pela bola, né? Estas fotos aqui que te vamos apresentar são de familiares? Espera aí. Vou complicar aqui a coisa outra vez. Isto, olha, por acaso, há bocado, antes de vir para aqui, estava a escolher. Olha que cena fixe. Estava a escolher as minhas fotografias para vos trazer. E isto lembro-me perfeitamente. Foi quando meu pai jogava no Porto, quando nós morávamos ali no Foco, na Boa Vista. Sim. Que na altura foi o apartamento que o clube deu para nós vivermos. Grandes memórias desses tempos? Eu lembro-me, apesar de ser novo, lembro-me de muita coisa, sabes? Lembro-me bem de... Sobretudo esta fase do Porto para a frente. Antes disso não tenho assim grandes memórias. Sim. Mas daí para a frente lembro-me bem. Acompanhavas o teu pai para todo o lado, na altura, na carreira dele? Sim, ia com ele para todo lado, meu. Isso era inevitável. E ia com a minha mãe ver os jogos, né? Portanto, mesmo que não quisesse, era obrigado a ir. Portanto, acabei sempre por respirar assim o ar do futebol, né? E estar com outros jogadores e com os filhos dos jogadores e com as famílias e tal. As nossas férias eram com outros jogadores também, sim, amigos do meu pai. Portanto, sempre tive muito imergido nesse universo, sim. E como era partilhar esses momentos com o teu pai, ver o teu pai conquistar tantas coisas bonitas? Ainda há pouco estávamos a ver ali a final de 87. Sim. Sim. Como é que eram esses tempos? Que memórias é que tu guardas dessa altura? Eu acho que na altura eu não tinha bem noção do que é que isso representava, que era uma criança. Estás a ver? Tipo, o meu pai joga no Porto, é fixe. Sei lá, mas não tinha bem
a clareza e a noção do peso que isso representa na vida de um atleta. Claro que quando comecei a chegar ali aos 15, 16 anos e comecei a ter um entendimento melhor das coisas, foi tipo, fogo, este gajo fez cenas mesmo incríveis, estás a ver? E claro que durante muito tempo tinha um bocado aquela pressão saudável, né? Mas é sempre uma pressão de, mesmo quando jogava ou se fosse treinar a um clube novo, havia sempre aquela cena de, mas tu jogas tanto como o teu pai, estás a ver? E meu pai era um gajo que era fora de série, tinha uma canhota incrível, né? E era rápido, tecnicamente era brutal, chutava forte. Pá, e eu tecnicamente era fixe, mas não era tão rápido, estás a ver? Tinha qualidades, mas ele era um gajo, era fora de série, né? Tipo, jogou na seleção, sei lá, fez uma carreira bonita. Então havia sempre essa pressão de, tu és tão bom como o teu pai, está sempre aquela comparação. Tanto que eu, quando estava, portanto, tinha para aí 17 anos, estava um bocado cansado desta cena e fui treinar ao Maia, Futebol Clube da Maia. E quando fui lá não disse a ninguém quem é que eu era ou quem era o meu pai, tanto que disse que o meu nome era Joel Costa, nem disse que era Plácido, porque nessa altura o nome ainda estava muito presente na cabeça das pessoas, né? E acabei por ficar lá, estás a ver? E só depois de eu me inscrever é que disse que o meu nome de família era Plácido. Porra. Você querias sempre esquivar um pouco dessa... Chegou uma altura lado. que era inevitável, né? Porque dizia o meu nome, tu és filho do fulano, és familiar, tipo, não há muitos Plácidos, né? Sim. Por isso é mesmo o nome de Shiba, direto. Estás a ver? Claro. E tu sentes que tens muitas características iguais ao teu pai? Não sei, tem algumas, né? Porque o que aprendi foi a vê-lo jogar. Sou canhoto, como ele, jogava à frente, como Extremo ele. esquerdo, não era? Sim. Muito Mas eu também joguei muitas vezes a médio. Ok. Também gostava de jogar a médio esquerdo ou tipo, médio centro. E o meu pai não, ou ele era extremo ou era ponta de lança. Portanto eu nunca joguei a ponta de lança, nem sabia me movimentar como um ponta de lança. Ele tinha mais faro de golo. Sim, muito mais. Eu gostava mais da cena do 1 para 1 e cruzar. Portanto, tinha algumas coisas dele, obviamente, mas as características eram muito diferentes, né? O meu pai era magrinho, era já mais forte fisicamente e no peso também. Portanto, era um bocado diferente, sim. Ora, nós por falar no teu pai temos aqui uma historiazinha, não temos? Sim. Antes de mais, antes de irmos a essa historinha, queria perguntar qual é a primeira memória que tens dentro do futebol? Enquanto jogador? Olha, enquanto jogador, foi quando nós fomos viver para Paris a primeira vez, quando o meu pai foi jogar para o Matra Racing de Paris, acho que é um clube que já nem existe, mas foi daquelas alturas em que eles fizeram um investimento gigante em bons jogadores, até da equipa dele era o David Ginola, por exemplo, um guarda-redes muito conhecido em França que é o Pascal Olmeta, aquele gajo foi treinador do Paris Saint-Germain, o Fernandes, pronto, que foi um grande jogador também, Luís Fernandes. Portanto, era assim uma equipa mesmo boa. E quando nós fomos para lá viver, eu cheguei a jogar no Matra Racing, nas escolinhas do Matra, né? Portanto, e lembro-me dessa primeira cena de vestir aquela camisola, de me equipar no balneário, tipo aquele cheiro a futebol, sabes? Sim. Cheiro a balneário de futebol. Lembro-me, isso é assim a primeira memória que eu tenho. Fizemos esta pergunta porque entramos em contacto com o teu pai. A sério? Sim. E perguntamos-lhe uma historinha que ele tivesse tua e a história que ele veio contar foi mesmo desses tempos. Eu vou-te ler aqui. O Joel, com 6 anos, foi fazer o seu primeiro treino às escolas do Racing Clube de França, onde jogava na altura. Ele deu uns bons toques com o pé esquerdo. Eu fiquei feliz e disse-lhe que eu tinha treinado muito bem. O Joel virou-se para mim e respondeu: não podemos ir já embora, porque eu tenho de dar entrevistas sobre o treino. Eu disse-lhe que ainda era demasiado pequeno e ele ficou um bocado chateado, porque queria mesmo dar uma entrevista. Não me lembro disso, mas a minha mãe conta essa história várias vezes, perguntar pelos jornalistas e não sei o quê. Agora se calhar é ao contrário, tu se calhar estás farto de dar entrevistas, não é? Sim, agora tenho a felicidade de poder escolhê-las, né? Porque há muita coisa que não interessa fazer, mas pronto, quando é para falar de bola, a gente vem sempre, aqui estás tu. Que é sempre um assunto fixe. Também queríamos te perguntar então, depois deste de tempo em França, porque ainda ficaste um tempo a jogar em França, como é que surgiu a oportunidade para voltares aqui para Portugal? Então, na verdade,
eu estive em França em 2 momentos. Esse foi o primeiro momento, quando meu pai jogava no Matra Racing. Nós voltamos, porque ele voltou para o Porto, né? E tivemos aqui 3 ou 4 anos, se não me engano, e depois aí sim fomos e ficamos uma temporada grande lá, que foi onde meu pai acabou a carreira dele, lá num clube que é o Lusitanos de Samor, que é um clube fundado por portugueses. E eu aí com 14 ou 15 anos fui fazer um torneio internacional em que estava lá o Porto, o Benfica e o Sporting, e eu fui o melhor jogador desse torneio na altura, e eles convidaram-me os 3 para eu vir cá foi até para eu vir nas férias da Páscoa para fazer ali 2 semanas de treinos. Pronto, eu sendo portista quis vir treinar ao Porto, né? E então voltei, vim cá nessas férias da Páscoa, fiz essas 2 semanas de treinos, na altura até fiquei em casa do Aloísio, e pá, correu super bem essas 2 semanas, e então eu fiquei de voltar no verão para fazer a pré-época e depois para me inscrever na escola e ficar aqui, pronto. E então voltei, fiz a pré-época e tal, mas tive logo uma lesão bem grave, tive uma ruptura do tendão de Aquiles e fiquei parado durante, não sei, quase 1 ano ou assim. Já aqui no Porto? Sim, e já estava cá no Porto, mas estava na escola, estava a estudar e tinha aquela fé de que vou recuperar desta lesão e não sei o quê. E não ia ficar no Porto esse tempo porque isso só representava despesa, não é? E então fui fazer, ou melhor, inscreveram-me no Leixões, e quando cheguei lá, fiz 4 jogos ou qualquer coisa assim, e tive a mesma lesão depois no pé direito. Depois fiquei mais não sei quanto tempo a recuperar, e quando recuperei já era, portanto, idade de, se não me engano, era o meu último ano de júnior. Ou seja, já quase 19 aninhos, talvez? Sim, era o meu último ano de júnior, que foi quando fiz esse último ano no Maia, mas coincidiu aí com aquela altura em que eu comecei já a descobrir a música, estás a ver? E a música já estava a começar a ocupar muito espaço na minha vida. Então estava um bocado, porque eu quando estava no Maia ainda cheguei a treinar com os séniores e tal, mas não estava a levar aquilo a sério. Já não estava, mentalmente já não estava naquele lugar de vou seguir carreira como jogador de futebol profissional e tal, já não estava aí. Portanto, estava na faculdade também, então comecei um bocado a desviar o meu foco e acabei por me focar só na A música começou a chamar por ti, não Sim, embora não fosse de forma profissional, né? Estava a estudar e também estava a trabalhar e não sei o quê, mas a música ocupava mesmo muito espaço. E tanto que eu só comecei a viver profissionalmente da música com 26 anos, né? Portanto, ainda investi esse tempo todo até ver uma música minha a ter sucesso. Antes de darmos esse salto para a música, queremos explorá-lo e bastante. Só perguntar-te aqui, quem é que partilhava plantel contigo nessa altura no Porto? Lembras-te? Por acaso... Algum nome que tenha singrado, que tenha ficado na altura? Ou... É que nós temos aqui um nome que foi uma grande estrela da seleção nacional e que jogou lá fora em Inglaterra, mas foi, supostamente, tu partilhaste plantel com ele mais novo, no Boa Vista, nas escolinhas de Boa Vista. O Raul. Raul Meireles. Exatamente. Sim, eu ainda continuava com aquele penteado dele? Com o Raul, sim, mas isso foi nas escolinhas do Boa Vista. Exatamente. No Porto eu não me recordo de ninguém. Eu acho que o Vieirinho é mais novo. Acho que ele é mais novo. Não sei se é mais novo 1 ano ou 2. Que é assim, o único assim que eu me lembro assim, dessa geração. Mas lembras-te do Raul no Boa Vista? Vagamente. Muito vagamente. Sim. Tanto que eu voltei a estar com ele depois, mas já foi passados muitos anos. E foi por intermédio do Bozingua, de quem eu sou amigo. E pronto, e falamos sobre isso, mas... Lembro-me mais de outras pessoas com quem eu tive. Aliás, naquela fotografia que eu vos trouxe, tens ali pessoal tipo o Jota, que também fez carreira, mas esteve no Chipre e em Malta. O Speedy, que era o nosso extremo direito, que era um grande jogador, que depois também foi ter à música. Portanto, ele é técnico de som e engenheiro de som e assim. O Daniel, que era o nosso médio centro, que jogou também, mas, ou seja, não teve assim nos clubes grandes da Primeira Liga, mas ainda fez uma carreira fixe. Mas do Porto não me lembro assim de nenhum nome
muito sonante, não. Pedimos para trazer algum objeto que simbolizasse a tua carreira e trouxeste aqui umas fotos. Yeah. Não te importas de mostrar e se calhar falar um bocado desses momentos? Eu não me sei onde é que importo, mas elas estão ali. Elas estão ali à frente. Elas estão ali, yeah. Espera aí. Que é, aliás, e coincide mais ou menos com a altura daquela revista que vocês Da Dragões. Das aqui. Dragões. Algumas, Está aqui sim. atrás. Yeah. Olha, estávamos a falar aqui das escolinhas do Boa Vista e tenho aqui estas duas. Por acaso acho que o Raul não está. O Raul, mas ele, por acaso eu não me lembro se ele foi connosco a Cannes ou não. Ui, isso não tenho a certeza. Eu sei que ele partilhou contigo, acho que sub-11. É possível. Sub-9, uma coisa César, assim. desculpa, consegues baixar um bocadinho a ficha e ir àquele ano do Boa Vista? Mas não vai ter os jogadores. Pô, não deve ter. Não deve ter aí em baixo, para não. Ora, puxa para baixo. Tem. Tem ali, Raul Meireles. É Olha, isso. estás a ver? Fogo, incrível. Perfeito. Incrível. 0-0 sempre a surpreender. Yeah. Mas, portanto, o Raul tinha 9, né? Tinha 9 anos, exatamente. E deixa eu ver quantos anos é que eu tinha, só para ver se a gente... 8 anos. 8 anos. Ah, ele é um ano mais velho. Yeah. Então é por causa disso, sim. Incrível. Fogo. Grande base de dados. Estão a trabalhar bem. Pá, isto foi antes da viagem, tipo, antes de nós irmos, que é o nosso plantel todo. Isto foi depois quando nós regressamos, que eu recebi o tal troféu de melhor jogador desse torneio. Ficamos em segundo, perdemos com o Rapid Viena na final. Os gajos nós éramos mais novos do que eles. Eles eram bem grandes. E os gajos eram mesmo grandes. Mas nós tínhamos um treinador que era o professor Jaime Garcia, que nos incutia aquela cena. Até os mordemos. À Boa Vista, não é? À Boa Vista. Mas metiam medo, não era? Metiam medo. Não, mas demos luta. Eles eram Sim. muito maiores do que nós. Lembro-me perfeitamente. Eles eram mesmo grandes. Sim. Pareciam quase adolescentes já. E demos luta. Mas pronto, ficamos em segundo lugar. Como é que se parava o Joel da altura? Era difícil. Era a falta ou não? Era difícil. Ainda por cima eram fominhas estar ali na linha sempre a esgravatar. Mas foi bonito. E foi a primeira vez que eu tive assim essa sensação de perder uma cena que eu queria muito, sabes? E chegamos aqui à final. Aquele desgosto de ter perdido aquele jogo. Foi duro decorar aquilo. Foi mesmo duro. E lembro do meu pai ter ido ver e alguns pais dos jogadores também foram a Cannes para nos acompanhar. Foi muito fixe. E depois repetiste esse feito depois naquele torneio que estavas a dizer, em que os Sim, três já foi grandes mais te tarde. convidam, Foi, mais com, tarde. com 14 ou 15 anos, sim. E como é que tu jogaste contra eles durante o torneio? Contra os três? Não, por acaso, Ok. porque eles não estavam, eram 4 grupos e eles não estavam no nosso grupo. Mas estavam outras equipas grandes, tipo o Real, o Atlético. A sério? Sim. E tu jogaste contra eles? Nós jogamos contra o Atlético, jogamos contra o Anderlecht também. Pá, era assim, Torneio de peso, pá. é um torneio muito conhecido em França, assim, de camadas jovens. É um torneio super conhecido. E pronto, e correu-me bem. Sim, no meio desses clubes todos e desses jogadores grandes, conseguiste destacar lá no meio. Sim. Muito difícil. Estava numa forma fixe, estava com confiança. E depois tenho aqui, isto já foi, portanto, aqui já foi provavelmente o último ano que eu vivi em França, a jogar nos Lusitanos. Estás a ver ele aqui a levantar a canhota para dominar. Isto foi no Racing, precisamente, no Matra Racing de Paris, que é o tal. o primeiro clube, sim, que a gente falou. E esta foi, pá, aqui devia ter, sei lá, 11 ou 12 lá no Lusitanos, que foi o clube. Em França? Onde o meu pai... não, diz aqui, menos de 13 anos, Portanto, foi já quando... Portanto, pá, aí 1 ano ou 2 antes de eu vir para Portugal. Tinha pinta de jogador. Sim. Aquela chuteira Copa Mundial e tal. Portanto, E aquela foto, a postura normal do Normal. jogador com o pé em cima da bola. Claro. E depois, se calhar, começamos aqui a fazer a ponte. Nós temos aqui depois uma dinâmica com a tua ficha do 0-0, mas estou só à espera que o César nos dê aqui a luz verde. Mas vou fazer aqui a ponte já para a música. E Joel, Jimmy, que nós tivemos esta dúvida e eu já te perguntei, Jimmy, tu não conseguiste pisar o Estádio do Dragão como jogador? Não.
Mas conseguiste fazê-lo como músico. Incrível. Como é que foi esse sentimento? Epá, foi brutal, meu. Eu lembro, eu pisei o relevado do Dragão quando fiz a promoção do meu primeiro álbum. Quando comecei a ter assim os primeiros êxitos e tal, e a minha assessora de imprensa na altura, a Karina, pronto, contactou o clube e tal, tendo em conta esta relação de adepto que eu tinha e do meu pai ter passado por lá, e o clube sugeriu fazermos algumas entrevistas lá. Epá, eu fiquei feliz só por estar lá, né? Depois trouxeram-me uma bola e disseram, olha, podes dar uns toques e chutar. É o sonho. Parecia um miúdo num parque, estás a ver? Foi mesmo uma experiência muito, muito bonita. Depois, depois voltei a estar no relevado várias vezes e volta e meia também o Porto convida-me, assim, sobretudo quando são jogos grandes, para estar lá durante o aquecimento e não sei o quê. Por isso é muito fixe. Por entre os múltiplos palcos que tocaste, achas que o Estádio do Dragão foi o mais especial para ti? Imagina, o que eu fiz no Estádio do Dragão foi um bocado uma ação promocional, né? Portanto, não foi um concerto. Ok. E apesar, para já considero que é o estádio mais bonito de Portugal, e não é por ser portista, acho que é mesmo o estádio mais bonito. Os estádios normalmente não são sítios com uma acústica favorável aos concertos, claro. Né? Portanto, não sei se um dia não poderei fazer aquilo, tipo, anunciar o estádio, mega concerto no Estádio do Dragão, não sei. Mas não posso dizer que é especial na medida em que eu não experimentei aquele lugar num concerto em nome próprio, estás a ver? Mas é um objetivo? Para já não, okay. Para já não, porque eu também eu não sinto, como é que eu ia te explicar isto? Eu sei perfeitamente quais são os palcos onde eu gosto de estar, estás a ver? Que é, sei lá, se me perguntares, eu gosto mais de fazer um Coliseu ou um Altice Arena ou um Superboc Arena. Prefiro os Coliseus pelo ambiente que se gera e porque acho que é mais pessoal, estás a ver? As salas grandes são mais frias e são mais difíceis de encher também. mas gosto mais gosto de muita gente, sim, mas num ambiente que seja assim de mais proximidade, estás a ver? Claro. E tu, para conseguires fazer isso numa sala grande ou num estádio, tem que ser uma cena mesmo muito bem pensada. Olha, se calhar vou passar aqui para a primeira dinâmica. Sim, não? acho que está na altura certa para começarmos. Nós decidimos fazer aqui uma busca pelas tuas letras, que são várias, pelas tuas músicas, e recolhemos aqui cinco versos, e queremos que tu os adeques a jogadores do passado ou presente do Futebol Clube do Porto. Ok. Pode ser? Ok. Vou-te pedir aqui uma veia criativa. Vais buscar os nomes que te apetecer, os que façam sentido. Sim. Começo eu? Podes começar. Então, eu não vou dizer, não vou cantar o verso. Não me peças isso. Não temos voz para isso, Ora, este é do Fogueira, ok? Acendem fogueira comigo. Espera lá. Acendem fogueira comigo para queimar o meu nome na praça. Quem é que se pode enquadrar aqui? Opa, olha, isto por acaso assim de repente ocorreu-me logo o Paulinho Santos, estás a ver? Que era aquele jogador que era super mal falado na imprensa e não sei o quê, mas que era essencial. Sim. Estás a ver que desempenhava um papel importantíssimo. Portanto, aí talvez o Paulinho acho que fico muito satisfeito com essa resposta. Na atualidade há muitos assim que são assim, se calhar não são os mais requintados, mas que fazem uma equipa funcionar. Também sente-se isso, que às vezes não dá o devido valor. Mas esse ADN de jogador tipo Paulinho Santos é específico, estás a ver? Vamos para a próxima então. Desci tão baixo que tenho o mundo a meus pés. Skill lá puto maravilha. Boy Messi, camisola 10 do Warrior. Olha, acho que o Rodrigo atualmente, pá, não... Rodrigo Moura. Sim. Até para nós foi logo o primeiro nome que nos veio a ser. Ele faz-me mesmo lembrar, eu sou mega fã do Messi, né? E ele tem muitas coisas que me faz lembrar o baixinho, faz-me mesmo, pá, ele tem... Aquele toque curto. Tem pormenores e a explosão, sabes? E acho que mesmo na finalização, nos remates em arco que ele faz, algumas ações... É um bom finalizador. Pois é. The Young Forever. Nem sempre eu soube o que era, mas hoje eu sei que sou Young Forever. Boa. Mas aqui entalaste-me. Aqui dava ao Rodrigo também. também dava. Ok, se calhar passamos esta à frente e eu vou meditar e já vos digo. Ok, força.
Vamos então à próxima. É que as coisas que vivi contigo não foram más, mas preciso de passar tempo comigo e estar em paz no meu heartbreak. Olha, se calhar aqui não escolhi um jogador, mas escolhi um treinador. Ok. Escolhi o Conceição. Sérgio Conceição. Porque, vou-te dizer, ele não foi, para mim, foi um treinador de quem eu aprendi a gostar e por quem eu acabei por ter muita admiração. Mas se calhar fui das primeiras pessoas a contestá-lo, sabes? E com o tempo soube reconhecer que ele fez realmente um trabalho fora de série e fiquei mesmo triste por saber que ele ia embora, né? Acho que se calhar nesta altura ainda sentes esse heartbreak? Ainda estou a curar esse heartbreak. Mas olha, a cena do nem sempre eu soube o que era, é fixe, porque, por exemplo, estava-me a lembrar agora da história do Zaidu, que é um jogador bem improvável, que passou por bem sítios, pá, e agora acho que ele tem 26 ou 28 anos, não é? Sim. Por aí, sim. Né? E passou pelos clubes mais pequenos e teve as batalhas da vida dele e não sei o quê, e agora está num clube grande, estás a ver? Sim. Portanto, acho que é um bocado aquela cena de nada é impossível, né? Já tem uma alegria grande aquele gol. Se calhar no Estádio da Luz, se calhar comemoraste muito esse gol. Claro, como não? Claro que sim. Ora bem, então, acho que é a última, não é? É a Sim, última. É a última, é a quinta. A subir sem deixar de ser correto, em zigue-zague às pedras do meu trajeto, na correria, mas sempre discreto. Do ano novo. Olha, aqui escolhi o Deco, sabes? E digo-te isto porque eu, quando tive a minha lesão, fiz o tratamento lá no Porto, na altura. Sim. E ele estava a recuperar de uma lesão, então passei muito tempo com ele lá, que ele estava sempre lá no posto médico. E para ver a construção da carreira dele, eu acho que é um jogador que sempre fez tudo com muita elegância, estás a ver? Sim. Parece que é tudo sem esforço, sabes? Parece joga de fato. E lá está, e teve no Salgueiros, no Alverca, teve um percurso assim que era bem improvável e tornou-se um dos melhores jogadores do mundo, estás a ver? Sim. Lá está, sem falar muito, sem muita confusão, sem muita polémica, sempre a fazer o caminho dele, sabes? E acho que encaixa bem aí. Perfeito. Estás satisfeito? Estou satisfeito com a resposta. Falta, temos que voltar a recuar aquela que o Jimmy não disse a resposta. Foi do Zaidu. Do Zaidu. Zaidu. Ia pegar agora um bocado na parte da pressão, porque tu já pisaste um relvado, já pisaste um palco. Esses primeiros tempos que fizeste como jogador ajudaram-te também a conseguir contrariar esses nervos do palco, por exemplo? É diferente porque tu quando jogas futebol há uma cena que é o espírito de equipa, né? E do balneário. E então tu, quando estás ali, tipo, são 11 contra 11, né? E às vezes podes ter um colega de equipa que está menos inspirado ou que está mais em baixo, que fisicamente não está fixe, mas os outros podem sempre compensar isso, estás a ver? E na música isso é um exercício que é muito individual e és tu e o público, estás a ver? Se tu falhares, ninguém compensa, não é? Podes ter uma banda e tal, mas é a tua voz, né? E a tua performance e a tua entrega, porque a música não é só a performance, é a emoção e a energia também. E se esses elementos todos não estão condizentes, né? Tu próprio depois sentes que estás um bocado a defraudar as expectativas das pessoas que estão ali para te ver. Portanto, é uma pressão bem diferente. E eu digo-te, eu faço isto profissionalmente há 15 anos pelo menos e fico nervoso antes de todos os meus concertos, sabes? É uma cena que não se perde. Agora, se calhar o que é parecido com o futebol é o nervosismo passa depois à medida que tu vais entrando no jogo, estás a ver? Portanto, aqueles 3, 4 primeiros sons, sacudir aquela pressão, estás a apanhar o ritmo e estás a testar para te sentires confortável naquele ambiente, né? Porque os palcos não são todos iguais. E depois parece que encaixas e ok, e aí já podes fluir e fazer aquilo que sentes. Eu acho que nos jogos é um bocado essa cena, sabes? É entrares no ritmo e entrares naquele modo que tu desligas e estás sem medo para as coisas
fluírem naturalmente. Aquele primeiro toque no futebol é sempre o decisivo. E a começar bem. O primeiro passo sai lá. Começar bem, Já é importante 31. começar bem. Olha, vamos recuar aqui à tua ficha do 00. Uhum. César, consegues meter aqui? Não sei se ainda está com a foto antiga, que era para o Jimmy. Já está atualizado. Já está atualizado. Espera aí. Agora sim. Agora sim, tens um perfil em condições. Agora sim. Mas estavas a dizer-nos que temos que atualizar ali alguns números, ou não? Sim, meu, porque eu joguei no Lourosa, fiz, não sei se foi uma ou 2 épocas. Ali diz que é uma, né? No Foz não, praticamente não joguei. Uhum. Era mesmo suplente. Mas depois, quando fui para a Lourosa, fiz uma época fixe e marquei uns golos. Por isso... Vamos ter de atualizar isto então. Acho que aqui dá um trabalhinho à nossa malta dos conteúdos. E no Maia também marquei uns golos. Uhum. No Salgueiros também marquei uns golos. Quer dizer, a trabalhar mal. Tu partilhou plantel com alguns nomes ali que te são familiares, que te lembras de ter jogado, já falamos do Raul Meireles. Olha, o Braga foi meu colega de equipa no Salgueiros. Uhum. Ganda extremo. A sério? Ganda extremo. O Braga depois Sim, fez uma teve grande carreira, uma sim. carreira muito fixe. Rio Ave. Os outros não me lembro. O Miguel Pedro também, claro, foi meu colega de equipa no Salgueiros também. Os outros não me lembro. Olha, e tu tinhas algum ritual, superstição, alguma coisa assim no futebol? Não, acho que fazia aquilo que todos os jogadores fazem, benzia-me. Não sabia muito bem porquê, mas via toda a gente a fazer, via o meu pai a fazer, então olha, toda a gente Calçar a esteira primeiro de um lado do que o outro, não? Nada Não? disso, não. E agora na música? Na música eu comecei faço sempre uma oração de grupo. É mais uma cena de agradecimento por saber que sou afortunado e abençoado por estar ali e por fazer aquilo que eu gosto, estás a ver? Mas com o tempo, isto é uma cena que eu continuo a fazer, mas hoje procuro passar mais tempo sozinho antes de começar o concerto, porque há sempre bué da gente à volta e muito ruído e muita confusão, então tento sempre estar ali pelo menos meia horita sozinho, sabe? A visualizar. E entrar naquele mood para estar na energia certa e debitar para chegar ali e sair mesmo, estás a ver? Portanto, resguardar-me um bocado, que é para depois, quando entrar, sair mesmo full power. Por exemplo, quando ainda estavas no futebol, tinhas aqueles cuidados com, por exemplo, com a alimentação, e se os mantens agora? Não, aliás, eu acho que tenho muito mais cuidado com a minha saúde e com a minha alimentação agora e no passado recente do que nessa altura. Nessa altura não era mínima, mas acho que também era um tempo em que não havia a informação que há agora, não havia esses cuidados, as pessoas não sabiam, e depois havia, quer dizer, eu sou dessa geração em que a cena de tu seres jogador de futebol, imagina, agora tu percebes que se tu queres ser um atleta de alta competição, um jogador de futebol, tens que ser disciplinado, tens que te deitar horas e tens que ser um bocado obstinado com aquilo, tens que respirar futebol todos os dias. Eu venho de uma geração em que isso não acontecia, estás a ver, que eras talentoso e era jogador de futebol e era fixe ir para a noite e era fixe, percebes? Havia um bocado essa ideia pré-concebida de que o jogador de futebol era aquilo. E que o talento chegava, se calhar. E que só o talento chegava, né? Portanto, não havia este mindset agora da cena de seres forte mentalmente e não sei o quê. Não havia nada disso. Então, no fundo, era um bocado o resultado dessa percepção que havia do que era ser um jogador. Estás a ver? Jogava muito bem, sim, tinha bué talento e técnica e tinha provavelmente o potencial, mas não tinha a disciplina e não tinha o que era preciso para ser um atleta de alta competição. Sentes que isso foi uma das lições que tu, se calhar a lição que tiraste desse tempo? Sim, isso foi uma coisa que eu levei para a música, que foi esse sentido de tu precisas ser disciplinado e consistente e tens a capacidade de ter uma performance de alto nível regularmente, estás a ver? Isso sim foi uma coisa que eu levei para a música e no fundo fiz na música aquilo que eu nunca fiz no futebol, que foi todos os dias procurar ser um artista melhor e identificar as minhas lacunas e trabalhá-las todos os dias, nem que fosse só um bocadinho, estás a ver? Ter aulas de canto
escrever muito, escrever até encontrar o meu ritmo e o meu flow em que as coisas saíam naturalmente, estás a ver? Portanto, isso foi uma coisa que eu não fiz no futebol. Jogava futebol quando ia para os treinos. Era um futebolista quando ia para os treinos, só. E quando jogava, e não a tempo inteiro, sabes? E é engraçado, quando eu vim cá treinar naquelas férias da Páscoa, que fiquei em casa do Aloísio, ele disse uma cena na altura que ficou comigo para sempre. Ele disse-me, o que importa não é aquilo que tu fazes quando estás a treinar. O que importa é o treino invisível. É aquilo que ninguém vê. Né? Que é o que tu comes, a água que tu bebes, a que horas é que tu te deitas, quem são os teus amigos, estás a ver? E isso ficou comigo para sempre. E eu trouxe isso depois, mais tarde, para a música. E trouxe muito esta cena de disciplina, porque quando eu decidi que ia arriscar tudo e fazer música, o meu plano foi, eu preciso de fazer 3 álbuns em 3 anos e preciso de lançá-los, porque não havia outra forma das pessoas me conhecerem a não ser através da música. Eu não tinha dinheiro para ter a minha cara na televisão, ou percebes? Então, tenho que fazer música. E foi assim, 3 anos fiz 3 álbuns. E propus-me aquele objetivo, cumpri, e foi isso que me levou para os patamares onde eu consegui chegar. E pronto, acho que é o melhor que eu trago daquilo que foi a minha experiência no futebol. Foi os erros que eu cometi ali. Pude não repeti-los na minha carreira na música. Falaste do Aloísio, um grande nome de Porto, Barcelona. Queria te perguntar se é uma grande inspiração para ti e que outras referências futebolísticas é que tu tens. Eu diria que, em primeiro lugar, tenho o meu pai, porque eu sou mesmo fã. E ele ainda joga hoje, com 60 anos, ele joga mesmo muito. É sério? E joga com miúdos e com pessoal novo. E joga do início ao fim, alto ritmo, chuta, finta, cargas todo o homem. Eu acho, fisicamente ele está muito bem para a idade dele. Acho que ele está melhor agora até fisicamente do que quando ele jogava. Também lá está, cuida-se mais. Mas tenho o meu pai, a seguir a ele tenho um ídolo que é o Rivaldo, que era assim, além do meu pai, a pessoa que eu procurava imitar quando jogava futebol. Era mega fã do Rivaldo. Qual é a versão favorita do Rivaldo para ti? É Barcelona? A Barcelona, porra. De longe, né? De longe. Fazer golos de todo lado, chutar de todo lado, incrível. E era um jogador que tinha uma forma, não era aquele jogador... Há gajos que tu vês que são obviamente virtuosos e talentosos. Ele tinha aquela forma meio estranha de jogar, sabes? E pronto, eu acho que era também um bocado assim, por isso é que me revia nele. Pronto, o Aloísio, porque é uma pessoa com quem eu convivi de muito perto e em casa de quem eu vivi durante um ano, né? Portanto, é uma pessoa que eu acompanhei de perto e vi a maneira como ele se comportava, sabes? Como um atleta de alta competição. Exemplar. E, claro, tenho o Maradona, que é de longe um dos meus jogadores favoritos. Está aí ao teu lado? Olha, nem o Piba estava mesmo aqui do lado. Escolhemos bem. Yeah. E Messi. E são os canhotos. Já dava a perceber o género do jogador. São os canhotos, são os canhotos, no fundo. Sim. E o Rodrigo Moura veio aí quebrar um bocadinho a canhota. Sim. Mas ele é especial. Eu acho que ele joga com os dois, na verdade, não é? Sim. Mas é um puto mesmo muito especial. Por falar em putos especiais, e tu em off estiveste a falar-nos também de alguns colegas teus que podem não ter chegado a um nível profissional, mas que também jogavam futebol, e queremos entrar aqui no mundo da música e misturá-lo aqui com o futebol e lançarmos-te o desafio de nos construires aqui o teu 5 de músicos. Se tivesse que fazer um 5 de músicos que melhor futebol jogam, quem é que metias e porquê? Olha, um gajo que joga muito e que ninguém sabe, 2, aliás, que não joguei porque estava magoado no joelho, mas fomos fazer um jogo a Leiria, um torneio organizado pela Rádio Comercial, e eu fui o treinador. Pus uma gabardina em modo Mourinho e tal, fazer ali uma cena fixe. E o Cristo Vinho dos Dama. Joga muito? Sim. Poça, joga, meu. A sério? Yeah. E o Buba Espinho também. Buba Espinho também, não diz. Joga para caraças, meu. O
Buba joga bem. Tu não estava à espera, sabes? Sim, sim, sim. Eu estava à espera de um bacana assim, com uns tijolos nos pés e tal, mas o Buba joga muito. Ok. Joga mesmo muito. Então, Cristovinho e Buba Espinho. Mas mais lá atrás na construção ou Não, mais à na frente, os À dois frente, à os dois à frente. frente. Os dois à frente. Vamos ter defesas nesta equipa ou Deixa é ver. só atacar? Deixa ver. Estávamos a falar do meu primo há bocado, do Fabinho, que apareceu ali, né? Mas do grupo dele, da Wet Bad Gang, o Zizi, o Pedro, também joga muito bem. Um bocadinho mais atrás, tipo mais... A segurar a equipa. A segurar, sim, mais médio. Deixa-me ver aqui alguém que eu sei que... Alguém para a baliza deve ser difícil. Sim, para a baliza fica mesmo difícil. Fica 5-5 É e aquele médio ofensivo. Sim, Yeah. sim. O Pissarra dá uns toques. É? Diogo Pissarra? O Pissarra dá uns toques também. Não é tão virtuoso, né? mas dá uns toques e é esforçado. Para a baliza é que fica mais difícil, meu. Jogas sem guarda-redes. Exato. Não, para a baliza não estou mesmo a ver. Não estou a ver. Mas então, Cristovinho, Buba Espinho, Pissarra e Zizi. E o Zizi. Muitos nomes surpreendentes aí E no tu? meio, que eu não diria. E tu? Eu sim. Eu vou-vos dizer, eu normalmente jogo todas as quartas com o meu pessoal. E eu tenho uma maneira... Normalmente jogamos futebol 7. E eu, no meio deles, eu sou o craque, o Maradona. Né? Então a gente joga assim. Vocês jogam todos lá atrás, eu jogo sozinho à frente. Joga em mim que eu resolvo. Então estou ali sozinho, sabes? Sozinho contra eles todos. Mas ainda consigo fazer uns golitos e tal. És competitivo nessas futeboladas ainda? Sim. Perderem a feijões. Não gosto mesmo de perder. Muitas chatices? Sim. E aquilo é que é? Quem perde paga? Como é que vocês fazem? Não, por acaso dividimos o campo por Ok. todos e normalmente as equipas que jogam connosco rodam. É sempre uma equipa nova. Por acaso temos aí um jogo importante. Temos um jogo importante. Não é na quarta, mas é domingo. Se precisarem da equipa 0-0 lá para dar uma perninha, Sim, sim, sim. Olha, podemos marcar. Estamos aqui a marcar futeboladas com, É verdade, com, é muita, verdade. com muita gente. Podemos marcar, sim. nós aqui também, terças e quintas é sempre. É sagrado, é santinho, sagrado. Fixe. É sagrado. Boa. Se calhar para provarmos aqui as capacidades do Jimmy, se calhar uma atividadezita, não? Um desafiozinho Desafiozinho. no Tá na hora. campinho. Parece-me bem. Está na hora então, vamos para lá. Vamos lá. Mas muito bem jogado. 3, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1. São quantos? Ei, não esqueci. 3, 3, 3, 2, 2, 1. Desculpa, meu irmão. Segue. 2-1 para o Gino. Diz um para o Gino. Anda. Mais ou menos. Vai. 1, 2, 2, 2, 1. Não foi a quem mesmo. Excelentemente futebol. Mas já deu para ver que tenho os pezinhos no sítio certo. Epá, e estou com umas Jordan. É mais difícil. Se tivesse assim com um piso mais... Estamos a estragar-te o calçado aqui. Bem, está feito, não é? Está feito. Não sabemos Sim, quem senhor. ganhou. Sim, A malta que está a ver isto sabemos, sabe não. mais do que nós ainda não sabemos quem ganhou ou se houve vencedor sequer. Sim, sim, sim. O Jimmy já estava aqui a picar connosco. Vemos lá fora. Mas antes de terminar, Jimmy, temos aqui só uma lembrançazinha para ti. Vou só pousar isto aqui. É um momento patrocinado pelos nossos colegas da FUTUB. Ora, deixa-me só buscar aqui. Queremos que tu abras isto aqui em direto. Uma caixa mistério dos nossos colegas. Os nossos queridos amigos da FUTUB. Se calhar, mete só o microfone um bocadinho perto disso, que queremos ouvir a tua reação As reações, live. né? Yeah. Eu também não sei o que é. Atenção. Eu também não sei. Ui.
O packaging está bom. Em termos de packaging, dos melhores que se calhar já abriste. Mesmo. É lá. Sim, senhor. Olha, tem uma coleção já É? Basta? fixe. Yeah. Essa ainda não está lá de certeza absoluta. Não, esta não está. E nunca tinha visto. Isto é alternativo do Liverpool, não é? Exatamente. Que Ai, classe. É linda. Muito bonita essa Essa é t-shirt. linda. Uau. É linda. Muito bonita. Que classe. Vira só para a frente. Espetacular. Muito bonita. É muito bonita. Grande camisola. Se calhar, Obrigado. se calhar ela fica aqui para nós. Acho que não. Acho que não. Yeah. Ui. Eu acho que há Vou usar. cada vez menos alternativos em amarelo. Eu acho que tem-se verdade. perdido essa moda. E eu acho essas camisolas muito bonitas mesmo. E nesta altura usava-se cores muito berrantes. Sim. É verdade. Mesmo a gola tem um degradê, pá, aí do vermelho até ao Isto é de laranja. que ano? Não tem Não, aí eu num acho que é 90 papelzinho. e tal. Eu acho que é 97, 98, mas eu não tenho certeza. Não tem aí. Temos que fazer essa. Nós aqui em off, depois, entretanto, havemos de estar a meter isso. Testar isso. E mesmo este tecido assim já não se vê. Foi não. Foi É não, verdade. Yeah. É verdade. Há Fogo. algum jogador que te vem à cabeça quando vê essa t-shirt? Pá, esta não, mas do Liverpool o Gerard. Logo, Referência. logo, Não logo. tem como. Sim, sim, sim. logo. Nome grande. Senhor Gerard. É uma equipa especial. Qual é a tua equipa em Inglaterra já agora? Já mudei. Já... Não, foi o United durante muito tempo. Depois tive ali uma fase Arsenal, Ok. Uhum. sabes? E E agora estamos como? agora não sei. Agora não sei. Tens aí um bom pretexto. pretexto. Yeah. Agora não sei. Também tive ali uma fase City e tal, mas não tem assim. Os Tugas lá, Sim, não Não é? é sim. como, por exemplo, sei lá, a Espanha para mim é o Barça, estás a ver? Percebo, Barça definitivamente. claro. Também és apologista de que Barça, Porto, Real Madrid, Benfica? Definitivamente. É? Yeah. Mais uma para a coleção. Qual foi a última aquisição que tiveste? Em termos de A camisolas? última. Acho que a última que eu tenho. As do Porto não contam, né? É uma da Juve. Tenho da Juve do Jaló. Já, sim. Somos amigos. E ele também cravo-lhe sempre umas camisolas. Logo. Tem que ser. Yeah. Mas já tenho umas quantas. Olha, tenho uma do Real Madrid assinada pelo CR7. A sério? Yeah. Ei, Yeah. Ui. fogo, altamente. Aqui tem Altamente. Connect, tem Connect. Foi uma pessoa que me ofereceu. Era um patrocinador meu que tinha uma relação muito fixe com ele e com a equipa dele. E quando nós celebramos o nosso acordo, ele ofereceu-me essa camisola. Espetacular. Inicialmente a camisola era para ele e acabou por ficar para mim. Camisola mais valiosa. Se calhar, o objetivo mais valioso que tens. De que ano é que é já agora? Ou qual é que era? Lembras-te? Oh, é aquela branca clássica. Ok. Yeah. Agradecer-te por teres vindo, Obrigado. por teres aceitado Obrigado o nosso pelo convite. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei, sim. Ficou bem? Muito fixe. Top. Também foi bom Para o, para nós ano, ouvir. para o ano fazemos outra. Já Parece-me perfeito. com mais novidades. Perfeito. Perfeito. Agradecer a toda a gente que assistiu isto. Não se esqueçam de subscrever o canal do 00 e seguir a malta, o Jimmy P e a malta aqui do painel, que também No merece. painel também Nas precisamos redes também, de vez em sociais. quando. E continuem a acompanhar. Mais convidados vêm aí e digam nos comentários se souberem de mais algum jogador que faça sentido e que tenha agora uma carreira noutra área que faça sentido vir aqui ao nosso estúdio. Boa. Obrigado.